Sabe quando a gente está no final de ano, início de ano, e a gente tá com aquela motivação, aquela vontade de colocar novos hábitos em prática, novos comportamentos. Bom, foi nesse espírito aí que eu decidi que a minha primeira leitura do ano seria o livro Micro Hábitos, Pequenas Mudanças que Mudam Tudo, de B.J. Fogg. E eu gostaria então de compartilhar um pouco desta leitura. Meu nome é Marco Antônio e eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendi, que eu li, que eu refleti. Então, agora gostaria de espalhar um pouco desse conhecimento que eu aprendi no livro. Não do ponto de vista de alguém que colocou tudo em prática e assim viu que era eficaz, mas no sentido de alguém que leu e aprendeu com a leitura. Então, fiz algumas anotações aqui e quero compartilhar com vocês. Bem, eu falei de motivação. A motivação, o autor vai dizer que é um fator, sim, importante, porque para a gente realizar alguma ação, há uma combinação de dois fatores: a motivação e a dificuldade para realizar aquela ação. Quando a nossa motivação é alta e a dificuldade é pequena, temos mais chances de realizá-la. E quando a motivação está pouca, mas a dificuldade é pequena, a gente ainda assim a realiza. Ou quando a ação é difícil, mas a nossa motivação está alta, a gente ainda consegue realizar. E a gente não consegue controlar a nossa motivação. Nós não conseguimos mantê-la sempre alta. Então, ele diz: "Não confie na motivação, porque ela é instável". E o que a gente pode então fazer para estabelecer novos hábitos, criar novos comportamentos? Então, alguns passos ele nos traz para a gente seguir. Bem, o primeiro passo que ele nos traz é: defina suas aspirações e resultados desejados. As aspirações seriam aqueles desejos que são mais abstratos. Talvez você quer ser uma pessoa mais bondosa, pessoa que ajuda mais as pessoas. E os resultados ele vai classificar como aquilo que é quantificável. Por exemplo, desejo perder 10 quilos em X semanas. Então, o primeiro passo seria definir o que você quer. Então, a clareza é algo importante no início desse processo. As aspirações e resultados definidos, você deve se perguntar: quais comportamentos vão me ajudar a atingir esses objetivos? O que é mais eficaz? O que é mais fácil de aplicar? Então, respondendo essas perguntas, você vai sair com hábitos que vão te ajudar mais e que vão ser não tão difíceis de aplicar. Essas seriam as ações ideais para você implementar. Então, você vai focar então no que é mais fácil, no que vai te ajudar mais. Bom, você de certa forma tem a motivação também para realizar essas ações, porque você viu que elas vão te ajudar a chegar nos seus objetivos, aspirações e resultados. Bem, as ações, elas podem ser únicas ou contínuas. Se elas forem únicas, você só vai precisar realizá-las uma vez. Por exemplo, quer dormir melhor e instalar uma cortina com blackout vai ser algo positivo para esse objetivo, mas você só precisa realizá-lo uma vez, não precisa fazer dele um hábito. Outros comportamentos, porém, eles precisam ser contínuos, então se tornar hábitos. Hábito é aquilo que você realiza de um modo automático. Quando você vai escovar os dentes, por exemplo, você não fica pensando em qual dente escovar primeiro, ou
se você vai começar pela direita ou pela esquerda. Não, é algo automático, a gente faz sem pensar. Os hábitos consolidados, eles são dessa mesma maneira, se tornam automáticos. Bom, e como começar para criar novos hábitos? Bom, o autor sugere que comecemos pequeno, seja no tempo, seja na quantidade. Se você quer começar a correr, exercício de corrida ou caminhada, você tem como meta caminhar 1 hora por dia. Ele sugere que você comece com metas pequenas, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, quem sabe. Então, começar pequeno, pouca quantidade no início. Em comportamentos talvez maiores, o tempo talvez não seja, ou a quantidade talvez não seja algo interessante, mas se pelo menos você fizer a etapa inicial, fazer disso algo, vamos dizer, quase que sagrado, você fazer aquilo, não importa o que aconteça. Então, ele diz que esse é o primeiro passo para você consolidar um hábito. Por exemplo, voltando no hábito da caminhada ou corrida, qual seria uma coisa inicialmente necessária para você realizar isso? Calçar o tênis. Então, calçar o tênis, ainda que você não vá caminhar, talvez você só vá até a esquina e volte, mas você tem ali a etapa inicial consolidada. Você sempre realizar isso, mesmo quando você não for sair, não tiver com a mínima vontade de sair, você pelo menos calça o tênis. É uma forma de consolidar o hábito. Bom, e a continuação, né, a progressão desse hábito, ela virá com o tempo. Bom, então como haver essa consolidação? Como lembrar de realizar o hábito? Porque muitas vezes a gente esquece. Uma das melhores maneiras, ele diz, da gente relembrar todos os dias ou todas as vezes que forem necessárias de realizar um novo hábito, uma das melhores maneiras é a gente associar esse novo hábito a ser implementado com outro hábito antigo, já bem consolidado. Por exemplo, você quer ter o hábito de levar o lixo toda noite, levar o lixo para fora toda noite. E esse é um hábito que eu mesmo tentei. Estou tentando consolidar. Por exemplo, eu associei com o lavar a louça. Então, eu lavo a louça à noite, pego os pratos, guardo, e guardar o último prato seria algo que me lembra de levar o lixo para fora. Lavar a louça já é um hábito consolidado que eu tenho e busco associar outro hábito a esse primeiro. Bom, vamos dizer que você conseguiu realizar essa ação, esse hábito que você quer implementar. Por uma vez, algo que era muito difícil, você conseguiu realizar. O que que é importante? Ele diz: comemore cada vitória. Cada pequena vitória deve ser comemorada. Por quê? Comemorar algo, ir bem com algo, é algo que nos faz ter a tendência de repetir. Quando a gente se sente bem fazendo alguma coisa, queremos repeti-la. Assim, devemos buscar desenvolver certas habilidades para consolidar novos hábitos, para desenvolver novos hábitos. Algumas delas são ensaiar esses novos hábitos que queremos consolidar. Por exemplo, se você quer consolidar o hábito de desligar a lâmpada ao sair da sala. Ele sugere você repetir esse hábito várias vezes, treinar, né? Desliga a lâmpada, sai da sala, volta, desliga a lâmpada. Outra forma de te ajudar seria facilitar a execução de certos comportamentos. Ele fala muito um exemplo no livro que ele queria desenvolver o hábito de passar o fio dental todos os dias. Era que o fio dental ficava enganchado nos dentes, né, ele tentava passar isso, doía. Uma forma dele facilitar
o desenvolvimento desse hábito foi buscar um fio dental que fosse mais fininho, tirando aquela dor, que era uma dificuldade a mais para desenvolver o hábito. Outra habilidade seria buscar um tipo de postura de quem acredita que a mudança é possível. Se você já tem aquela postura de que eu sou assim mesmo, não consigo mudar, sempre foi assim, não é possível, isso vai dificultar desenvolver mudanças. Então, pense que as mudanças são possíveis e isso vai ajudar. Às vezes, existe uma motivação, um objetivo contrário, e não é o de desenvolver um hábito, mas de abandonar um hábito. E aí o caminho será inverso. Você vai torná-lo mais difícil de ser executado e não mais fácil. Talvez você quer diminuir o hábito de terminar de assistir, ou talvez até guardar a TV, não sei, de alguma maneira. Então, dessa forma você vai estar dificultando aquele hábito. Outra maneira seria tentar diminuir a sua motivação, é você buscar compreender os malefícios de determinado hábito que você tem, pode diminuir sua motivação a realizá-lo. E também, outra maneira seria evitar experimentar uma ocasião que deixe esse hábito propício. Talvez você quer diminuir a compra de sorvetes. Talvez você tomando muito sorvete, quer diminuir. Então, evitar passar na rua daquela sorveteria que você gosta, ou daquela seção do supermercado. Bem, ainda outra opção, ele diz, seria tentar substituir este hábito nocivo por um hábito mais saudável. Bem, essas são algumas maneiras da gente buscar desenvolver bons hábitos. Outra coisa que o autor vai compartilhar também é que solidificar boas mudanças não precisa ser algo individual. E é bom a gente compartilhar com outras pessoas, a gente motivá-las, tentar fazê-las entender ou buscar mais mudanças boas. Se você tem um papel de liderança, talvez você possa compartilhar algo desse tipo na sua seu trabalho, na sua casa, ou ainda, se você não está no papel de liderança, você gentilmente sugerir coisas boas, algumas dessas boas práticas aqui para seus colegas, seus familiares, seja orientando como liderança algum objetivo ou como um colega, né, sugerindo boas mudanças. Bem, essas foram algumas observações, anotações que eu fiz do livro e espero que tenha sido útil, que seja um bom material para refletir sobre seus próprios hábitos, seus próprios objetivos. Então, eu agradeço e conta o que achou e compartilha se gostou. Valeu!